Capítulo 19. Sem falta. Quando voltei à casa era noite. Vim depressa, não tanto, porém, que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido na cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, repeti-as comigo, depois em voz alta, para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe, sem falta. Amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferias lentamente, e mais lentamente ainda as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repeti-as ainda, e então achei-as seca demais, quase ríspidas e, francamente, impróprias de uma criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras e parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase súplices. Bastava não carregar tanto, nem adoçar muito, um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha. Ele é um simples agregado. Jeitoso é, pode muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de mamãe. Capítulo 20. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave-Marias. Levantei os olhos ao céu, que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era ao outro céu que eu ergui a minha alma, era ao meu refúgio, ao meu amigo. E então disse de mim para mim: prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave-Marias se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave-Marias se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino acostumara-me a pedir ao céu os seus favores mediante orações que diria se eles viessem. Disse as primeiras. As outras foram adiadas e, à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim, cheguei aos números 20, 30, 50, entrei nas centenas e agora no milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá matar a preguiça de uma alma que a trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor. Eu adiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, 1000, repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa. Não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. 1000, 1000. 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que estas agitações de menino te enfadem, se é que não as achas ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas, ou subir de joelhos a ladeira da glória para ouvir uma, ir à Terra Santa, tudo que as velhas escravas me contavam de promessas célebres, tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas, podiam empenhar-me outra vez a alma. Capítulo 21. Prima Justina. Na varanda, achei prima Justina, passeando de um lado para outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde estivera. Estive aqui, ao pé, conversando com Dona Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me, não menos que a franqueza da notícia.
Não é que prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe e também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe, e dizendo-lhe eu que não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo: vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunto é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é, que não se importa com isso. Eu também não. José Dias? Concluí. Naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia dizendo que, ainda naquela tarde, José Dias lembrara minha mãe a promessa antiga. Prima Glória, pode ser que, em passando os dias, vá esquecendo a promessa. Mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, zás que darás, falando do seminário? E os discursos que ele faz, os elogios da igreja, e que a vida de padre é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece, e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade. Ainda hoje, você não se dê por achado. Hoje de tarde, falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou. Fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente, me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias, e não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de. Suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe. Isso não. Atalhou prontamente. Prima Glória tem esse negócio firme na cabeça, e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução. Só o tempo. Você ainda era pequenino. Já ela contava isto a todas as pessoas da nossa amizade ou só conhecidas. Lá avivar-lhe a memória? Não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros, mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse, bem. Se ela me dissesse, prima Justina, você que acha? A minha resposta era, prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria e direi, se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada e, para o fim, arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e, finalmente, de Capitu. Não disse mal dela, ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo se o receio me não fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalhar para os seus, o amor que tinha à minha mãe, tudo isto me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavras, era com o gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela, à tarde na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama.
Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho de minha idade e uma viúva quarentona não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes, sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio da leitura de Walter Scott que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantado e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóboda celeste contava alguns milhares mais de estrelas cintilantes. Nos diálogos alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim, na varanda, disse-me ele: amanhã, na rua, tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo. Pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apear-nos à porta do passeio público.